Olá, alunos. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante nos editais chamado prevenção de vírus de computador. Esse assunto fala sobre segurança da informação. O que nós temos sobre prevenção de vírus? Primeiro, nós temos que identificar o que é de fato um vírus de computador, porque não adianta falar em vírus se eu não sei o que de fato é um vírus de computador. O melhor local para obter essas informações mais técnicas e oficiais sobre o significado de vírus de computador é o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, que publicou, através de um órgão específico, uma cartilha de segurança, dando as nomenclaturas mais usuais para esses vírus de computador e para os programas maliciosos. Então, deixa eu te mostrar aqui na prática algumas dessas indicações. Vamos lá. Quando nós falamos de vírus de computador, em primeiro lugar, nós temos que entender que um vírus nada mais é do que um malware. Malware. Como assim, professor? Um vírus é um malware? O termo malware se refere a programa malicioso, programa que pode ou causa algum dano no sistema. Quando um programa foi feito, foi criado ou desenvolvido para causar algum dano num sistema, ele é chamado de malware ou programa malicioso, certo? Observa, quando nós falamos do universo dos programas maliciosos, existem muitos tipos de programas maliciosos no mercado, e não só um. Aqui eu mostro alguns dos mais importantes. Os vírus de computador, por exemplo, são considerados tipo de malware. Mas tem outros programas maliciosos que não são considerados vírus de computador, mas são considerados malware. O worm, por exemplo. O worm é um verme, não é um vírus. Vou repetir, o worm não é um tipo de vírus. O worm é um tipo de malware, é um tipo de programa malicioso. Cavalo de Troia também não é vírus de computador, mas é um tipo de malware, é um tipo de programa malicioso. Os keyloggers, os screenloggers, os spyware, que são os programas espiões, são considerados malware, programas maliciosos. Mas não são considerados tipos de vírus de computador. Então, quando a gente fala especificamente sobre vírus de computador, para ser vírus tem que ter características muito específicas. Porque quando eu falo sobre malware, aí é genérico. Malware é genérico, programas maliciosos de qualquer ordem. Quando eu digo vírus, não, vírus não é genérico, vírus eu estou especificando mais. É um tipo de programa malicioso, vírus é um tipo de malware, assim como o cavalo de Troia, outro tipo de malware. Assim como o spyware, outro tipo de malware. Então, primeiro conceituando o termo malware, é muito importante fazer isso. Malware significa programa malicioso e é o termo genérico que se refere a todos os tipos de programa que executam ações maliciosas em um computador. Isso é malware, termo genérico que indica qualquer tipo de programa mal intencionado. Dentro dessa ideia é que nós vamos encontrar então os vírus de computador. Vírus é um tipo específico de malware. Só que para ser vírus tem que ter que características, professor? Vamos à leitura. Para ser vírus tem que ser programa ou parte de um programa que se propaga infectando, criando cópias de si mesmo e se torna parte de outros programas ou arquivos. O que significa isso? Que para ser considerado vírus de computador, precisa de um hospedeiro para funcionar. O vírus de computador não funciona sozinho, não funciona de forma independente. Ele precisa de um outro programa, ele precisa de um outro arquivo para funcionar, percebe? E se torna parte de outros programas ou arquivos. Isso quer dizer que ele necessita de um hospedeiro para funcionar, porque ele não funciona de forma independente, ele não consegue funcionar sozinho. E outra coisa, a segunda característica, além de precisar de um hospedeiro, ele tem que ter a capacidade de se replicar, criar cópias de si mesmo em outros hospedeiros. Então, tendo essas duas características básicas, vou repetir, precisando de um hospedeiro. Então, para ser vírus tem que precisar de um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro para funcionar, não funciona de forma independente. E tem que ter a capacidade de se replicar, criar cópias de si mesmo em outros hospedeiros. Tendo essas duas características, é um vírus de computador. Não tendo, não é vírus de computador. Então, para ser vírus, tem que ter essas duas características, certo?